Recebemos hoje Renata Carvalho, diretora comercial da Reaugens Cosméticos e Amenities. Renata, muito bem-vinda. É um prazer enorme, tu sabe o carinho que eu tenho por ti. Eu tive o privilégio de ser convidada pela Reaugens no ano passado para ir a Curitiba conhecer a indústria e tive o prazer de conhecer a ti, o teu irmão e todo o processo de essa paixão familiar por essa indústria de amenities. E eu contei ontem na nossa janta para ti que foi isso que me inspirou a fazer o projeto Turistalks. Obrigada, Gabriela, obrigada pelo convite, a você e a Carol. Para nós é um prazer estar aqui, para mim é um prazer estar aqui, mas principalmente quando nós te convidamos para nos visitar, é porque a hospitalidade já está dentro da Reaugens, esse encantamento, esse receber lá em Curitiba, esse acolher, poder mostrar os bastidores da Reaugens e o que é a Reaugens com a nossa estrutura, que é uma empresa realmente familiar, é uma empresa que nós trabalhamos com muito amor, né, com muita dedicação, sabemos os nomes dos nossos colaboradores, temos algumas comemorações com eles, tudo isso faz parte do nosso universo. E trazer vocês para conhecer esse universo, para nós não tem preço. Só para te teres uma noção, Carol, depois tu faz a tua pergunta. Eu fui recebida em Curitiba pelo motorista da família. É. Eu não fui convidada para ir lá visitar e pegar um táxi, um Uber, chegar lá, não. O motorista dos pais da Renata que Foram te foi me buscar. esperar lá no Exatamente. aeroporto. Isso para mim, assim, mostrou já no primeiro impacto, no primeiro instante, o cuidado, a hospitalidade que eles estavam tendo comigo. Nesse primeiro momento, já realmente é algo muito especial, né? Poder te receber desse jeito. Você merece, amiga. Renata, a Reaugens foi construída por sua família, né? Pela família e a presença de vocês no dia a dia da empresa, nessa cultura. Conta um pouco pra gente como é essa cultura, eh, diante do que a gente vive hoje, desse cenário de colaboradores, né, dessa estrutura nova, de um novo mercado de trabalho que vem se mostrado para o mercado nacional e mundial, inclusive. Como é a cultura para esse novo momento? Então, Carol, vou falar um pouquinho do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele sempre foi um homem visionário e nós chamávamos ele de caixeiro viajante, ele era o nosso vendedor, ele era o nosso presidente vendedor. Ele nunca foi um presidente que gostasse de ficar atrás de uma mesa. Ele era aquele presidente que gostava de gente, porque para você, a hospitalidade faz parte disso, as vendas faz parte disso, você gostar de gente. Eu às vezes brinco que na Reaugens nós somos gente que gostamos de gente. E quando isso acontece, tudo muda. Porque o encantamento, as coisas, o nosso trabalho, o estar presente, as formulações, tudo que nós fazemos é feito de forma genuína. Muitas vezes o nosso propósito é muito mais encantar ou trazer soluções do que, ah, não, eu preciso, ganhar esse cliente. Às vezes o encantamento está muito mais forte do que isso tudo. O meu pai, ele começou a Reaugens, com uma linha de cosméticos e junto com a minha mãe fazia algumas coisas em casa, minha mãe trabalhava o dia inteiro, era funcionária pública, e à noite ela ainda fazia as embalagens, a minha avó fazia as embalagens na realidade, as embalagens da nossa linha de maquiagem, eram embalagens de veludo, aquela embalagem bonita que tinha, e todo dia tinha que desvirar a embalagem, então nós fazíamos isso em casa. Depois disso, que nós começamos a trabalhar juntos, eu era uma criança na época. Nós tínhamos dentro de casa 3 irmãos, então o Mauro, o Jorge e eu, e sempre trabalhando na empresa. Mesmo criança, nós tínhamos loja, e nas lojas eu trabalhava em Natal, na época de Natal, na época de Dia das Mães, na época de, né, Páscoa, todas essas épocas nós sempre trabalhamos. E o meu pai, como nosso vendedor, ele visitava as outras lojas no Brasil inteiro para revender. E o que ele viu quando ele nessas visitas? Ele sentiu que a hotelaria faltava um produto que fosse
a cara do hotel, que tivesse uma qualidade, que fosse condizente aos hotéis, mesmo aos hotéis econômicos, que fosse um produto, um sabonete, que fosse um produto que desse aquele momento de bem-estar quando você chegasse no hotel. Que fosse exclusivo, né, que contasse a história daquele espaço ou daquela família que fosse, né, que estava contando aquele Exatamente, exatamente. E nessa época ele lançou o sabonete para hotelaria e ele começou a fazer, eu me lembro muito bem dessa época, nós tínhamos uma máquina de sabonete que você colocava, então você etiquetava o sabonete com a logo do hotel. Tinham hotéis maiores que tinham já a logo gravada, mas os menores nós colocávamos a etiqueta do hotel, então era o começo da personalização. E isso também é encantamento. Para que ano, Isso mais ou foi menos? em 1989, mais ou Tá. menos. Ali Isso. já era o início da personalização, né. Exatamente, exatamente. E é onde nós vamos chegar ao final do episódio também, né. O movimento de cada vez mais da personalização e das experiências. Como o pai da Renata era conhecido como um caixeiro viajante, eu escutei essa história lá no jantar com o irmão também. Eles iam atravessando o Brasil, descobrindo os hotéis nas cidades, batendo de porta em porta e oferecendo os Exatamente. produtos. Então, assim, na verdade, a Reaugens ajudou a estruturar o mercado de amenities no Brasil. Exatamente. Antes da Reaugens, o pessoal brinca, né, que existe o antes da Reaugens e o pós-Reaugens. É que na realidade, antigamente eram poucas as empresas, nós tínhamos uma realidade um pouco diferente, né, da hotelaria, da hospitalidade em si. O Brasil veio aprendendo com o tempo, o povo brasileiro veio aprendendo com o com o tempo. próprio empreendedorismo e Com vendo as necessidades, com né. certeza, e não existe povo mais acolhedor no mundo Do do que o Brasil. brasileiro. Então isso é fantástico, eu acho que a hospitalidade faz parte do brasileiro. Esse estar junto, esse querer estar junto, esse querer se comunicar faz parte, até no Uber você vê a hospitalidade dentro do O Brasil. O tempo todo nós vemos tempo todo. a hospitalidade. Eu vou tocar num pontinho sensível, né, tu falou lá que a mãe virava as embalagens, que ela trabalhava, e vocês tiveram a perda da mãe recentemente. É. O que a sua mãe deixa de legado que vocês carregam para dentro da Reaugens até hoje? Gabriela, a minha mãe, ela foi uma mulher excepcional. A gente costuma dizer que o meu pai foi o melhor vendedor do mundo, da Xerox, por 10 anos consecutivos, que o meu pai é o melhor vendedor, inclusive ele ganhou a premiação na nossa convenção do ano passado, do melhor vendedor da Reauges de todos os Continua? tempos. Não, hoje ele tem Alzheimer, ele fica mais em casa, ele vai na empresa. Meu irmão fez uma sala, isso, mostra o que a gente é. O meu irmão, ele fez uma sala, o Jorge, ele fez a Tô sala da arrepiada, ó. presidência, que existe a mesa do meu irmão, daí existe uma mesa de reunião e existe a mesa do meu pai. Era para ele decorar aquela sala com sofá, com não sei o quê. Ele disse: "Não, não vou decorar, tira tudo isso, vai ser a mesa do pai". Porque 2 ou 3 vezes por semana, o João leva ele na empresa e ele ainda fica lá e ele acredita que ele faz parte desse movimento. Às vezes a gente dá algum contrato, alguma coisa para ele ler e ele se sente pertencente e isso é muito importante para ele. Quanto à minha mãe, a minha mãe, eh, ela deixa um legado, Gabriela, assim, algo extraordinário, porque a minha mãe era a força da Reaugens. A minha mãe sempre foi a Reaugens. O meu pai era a pessoa que aparecia, mas a minha mãe era os bastidores. Se a Reaugens, ela está viva, se a Reaugens existe, ela tem um motivo, a minha mãe. A minha mãe sempre foi o nosso financeiro, a minha mãe sempre foi o nosso pilar. Ela era uma pessoa que conhecia todos os funcionários, todos os colaboradores. Era uma pessoa que dava a vida pela empresa e pelos filhos, pelos netos, pelo marido, sempre se colocando, em segundo plano, para que aquele sonho, aquele legado, aquela realidade existisse. E aconteceu, nós sempre fomos família, trabalhando, junto, mas cada um trabalhava em uma área da empresa.
E antes da minha mãe morrer, ela conseguiu que eu e o Jorge voltássemos a trabalhar na parte da hotelaria, que era a empresa principal, que era algo que machucava muito ela. E eu me lembro de um dia antes da minha mãe entrar em coma, 2 dias antes. Minha mãe entrou em coma no domingo, dia 2 de novembro. E na sexta-feira eu liguei para ela e contei da hipermeta que nós tínhamos batido naquele mês. Porque as conversas com ela, mesmo ela estando hospitalizada já e estando, fora da empresa, sempre eram da empresa. Todos os dias eu costumava ligar 3, 4 vezes para minha mãe e geralmente a ligação da tarde era para contar o que tinha acontecido naquele dia. E nesse dia eu liguei para ela, eu me lembro que estava o meu outro irmão, o Peterson, que é meu irmão por parte de pai, ele faz parte da sociedade, mas não faz parte da empresa, da operação. Ele mora nos Estados Unidos. E ele estava lá visitando minha mãe junto, estava o Jorge, estava o meu pai, e eu disse: "Olha, esse mês ele foi absurdamente, inacreditável, nós batemos uma meta, assim, recorde". Brinco, o Jorge ele coloca meta, ele coloca super meta, ele coloca hiper mega zort meta. E nós batemos a hiper mega zort meta. E eu disse: "Mãe, olha o que aconteceu". E ela disse: "Meu Deus, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque vocês, estão aí, vocês estão, trabalhando". E detalhe, gente, nos últimos dias dela, ela estava ruim e ela não deixava que me contassem, porque ela não queria que eu voltasse. Ela queria que eu continuasse trabalhando, porque a minha agenda era muito, compromissada. O ano passado eu passei 300 dias fora de casa, e ela não me deixava voltar. Ela queria que eu ficasse trabalhando, porque ela se sentia feliz, ela se sentia realizada com aquilo que eu estava fazendo. Então a minha mãe é força, ela é sabedoria, ela é empreendedorismo, ela deixa um legado de amor, amor e pertencimento É por pela isso Real, gente. então, eu acredito e por isso que você contando a gente até se emociona realmente, né. E é por isso que a sua empresa realmente tem alma, não é verdade, Renata? Porque, assim, ela consegue até vocês inclusive hoje, através dessa humanidade toda que vocês têm de cuidado, até demonstrando isso com o seu pai, mostra que vocês são muito além de uma empresa, né. Na verdade, a hospitalidade ela vem do amor genuíno e do maternar, né. Então assim, eu me identifiquei muito de verdade, não é porque a gente é parceira em algumas coisas, e realmente eles me inspiraram muito, porque eu acredito em todo tipo de empresa, de profissionais, tudo, mas eu volto a dizer, falei no episódio antes, eu vou continuar repetindo, quando eu encontro empresas, assim, familiares que têm esse amor, essa paixão, isso é insubstituível. A venda acaba óbvio, a Renata é uma força absurda de vendas. Eu acompanho ela do ano passado para cá, ela passa 300 dias do ano viajando. Eu sou testemunha do Jorge Júnior na janta, depois de 3 vinhos, eu acho, dizendo que com ele era só super, hiper, mega meta para ela naquele ano, que A ela égua tinha tá que bem lá em cima, né, superar. Renata, a égua E eu tá quero saber, bateu ou não bateu a meta? Batemos. Graças a Deus, batemos a meta, graças a Deus. Ai. Não, isso é muito legal, porque vocês na verdade estão muito integrados, né, unidos ali, então as coisas parece que vão fluindo. E é lógico, você também agora com toda essa bagagem da sua mãe, do seu pai e determinada do jeito que você é impossível não dar certo, não é, Renata? É impossível. Sabe, Carol, eu sou a Gabriela falou algo que me toca profundamente. Eu sou uma pessoa apaixonada por empresas familiares. Eu me lembro de quando eu cursei administração de empresas, que eu tive um professor que ele dizia que as empresas familiares estavam fadadas à falência. E eu acho tão lindo quando tem uma empresa familiar e que ela se dá bem, e que ela vai além, porque é difícil você trabalhar com a família, é desafiador e é muito bonito. Esses tempos agora, há menos de um mês, eu tive a oportunidade de estar visitando alguns clientes em Foz do Iguaçu, e como eu fiquei encantada, porque em Foz do Iguaçu eu era recebida pelos proprietários e era assim, mãe, filho, tipo assim, vô, nora, neto, e um amor pela hospitalidade, um amor por aquilo que eles fazem. E é exatamente isso que quer dizer hospitalidade, é um encantamento e é preciso ter encantamento, é preciso encantar e é preciso ser encantado, né, porque quando faz sentido, quando faz sentir, faz sentido. E a gente brinca muito, a gente fala que é hospitalidade com propósito, ter um propósito verdadeiro. E é muito E as bacana. empresas familiares eu sou de Foz do Iguaçu.
Então eu percebo isso lá, muitos amigos realmente têm, esses projetos ali onde, o pai, a mãe, os filhos, alguns primos, então eles fazem parte disso, e é o dia a dia de uma família ali acontecendo, as crianças junto, então até as festas da família acontecem no hotel, sabia, várias vezes. Exatamente. Então é muito isso, é muito familiar para mim, e eu acho que nós 3 aqui que estamos apresentando, né, nós 3 que estamos fazendo parte hoje do programa, nossas empresas são familiares, né, então eu acredito sim muito na empresa familiar. Eu acho que deve ser a grande massa, né, de empresas, devem ser empresas familiares, com certeza. E elas acontecem e funcionam, viu. E crescem. E na verdade, toda família tem algum problema em algum momento, né, Renata? Sempre, sempre. Isso não significa que a gente não atravessa esses problemas e que a Com gente não certeza. reorganize essa rota para que se torne de uma maneira saudável. Dentro da personalização, né, que começou lá atrás. E a gente sabe que nós estamos na era de cada vez mais experiências, o luxo contemporâneo, o quiet luxury, o luxo silencioso, né? O quanto os amenities hoje, as fragrâncias, um produto exclusivo pensado para uma marca pode realmente diferenciar um hotel. A tua pergunta é super interessante, porque eu acho não, eu acredito que tem tudo a ver. Nós estamos em uma era em que as pessoas querem se sentir notadas. As pessoas, eu estou falando de pessoas mesmo, do hóspede, dele se sentir valorizado, não é notado, é valorizado. Nós estamos em uma era onde as pessoas têm informação. Nós temos informações, os hóspedes têm informação. Quando você traz produtos de qualidade e produtos que refletem a tua essência, a alma do teu hotel e as características dele, isso não tem preço. Porque quando você compra um hotel pela internet ou pelo. Eu brinco que o pessoal pesquisa preço de hotel no Booking, nessas plataformas, mas que ele vai sempre no site do hotel, no Instagram, dá uma olhada para ver como que é esse hotel. Os comentários são fundamentais. Exatamente, sempre. Então, você trazer produtos que reflitam a alma e a experiência desse hotel é muito mais importante do que você deixar qualquer produto como um amenities. E quando nós falamos de amenities, a parte que eu falo é de amenidades cosméticas, né? Então, é o encantamento desse momento. Eu contei ontem para você do meu banho, lembra? Então, eu cheguei no hotel que eu estou hospedada, que é um hotel de uma rede, eu sou apaixonada por esse hotel, e por todos os hotéis dessa bandeira. Eu gosto muito de ficar no Brasil inteiro, às vezes em outros países, mas, gente, aqui no Brasil ele tem uma fragrância, essa fragrância é nossa, um produto premium de extrema qualidade, até o produto que vocês presenteiam os convidados de vocês, é a Florence Blanc, e ele é encantador, ele orna com a atmosfera daquele banho, porque o banho nesse hotel ele é maravilhoso, aquele chuveiro, eu penso assim: "Gente, esse chuveiro é dos deuses, é tudo que você sempre quis". É a cama dos sonhos, é o chuveiro dos sonhos e é a amenities dos sonhos. E é personalizada. E muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, o que é personalizado não tem qualidade". Gente, quando você está num hotel que tem qualidade, tudo tem qualidade. Aliás, eu vou na mesma rede. Uhum. Na mesma rede, em Mesma rede outro que usa. hospedada, e ainda te disse ontem, graças aos teus amenities, eu não preciso trazer meu shampoo, meu condicionador de casa. E hoje de manhã minha unha quebrou, né, para gravação. E aí tava lá um kit de kit beleza. amenities, um kit beleza. Beleza. E eu abri torcendo que tinha uma lixa e tinha uma lixa Tinha pequena lá dentro. tinha lixa. Que bom que um hotel corporativo de cidade grande pensa também nas mulheres. Ele é maravilhoso, mas hoje as mulheres fazem parte desse universo cada vez mais. E uma das coisas, assim, não quero sair desse assunto, mas que nós temos muito orgulho hoje, é que a Reaugens de antes da pandemia era uma Reaugens, por exemplo, que 90%, 99% da parte de liderança dela era masculina. E hoje nós temos, acho que 60% da parte de liderança feminina. Então, Incrível. para nós é incrível, é um orgulho. Sabe, hoje vocês têm, marcas internacionais, na cartela de de representação, inclusive. Uhum. Vocês representam a Bulgari no Brasil. Exatamente, nós temos a distribuição da Bulgari no Brasil e na América do Sul. E como faz, por exemplo, o
que valida um hotel, uma pousada a receber, ela passa por um crivo, por Passa. uma avaliação para receber uma bandeira Bulgari, em parceria com a Real, gente? Como funciona? Passa, Carol, por alguns motivos. Quando nós falamos de Bulgari, nós não estamos falando só de uma marca, nós estamos falando de uma joia. Bulgari é joia. Se você prestar atenção até na frascaria da Bulgari, ela tem, os frascos são inspirados nas colunas do Coliseu, e a parte da parte de cima do frasco é como se fosse o colo da mulher, porque o colo é esse lugar que representa onde vai a joia, aonde tem todo esse brilho, esse glamour. E para que o seu hotel, o seu meio de hospitalidade possa, porque não é só hotel, tá? Existem Sim. hospitais que têm Bulgari no Brasil. Mesmo, hospitalidade mesmo. Aham, hospitais, existem, Ai, pousadas, cita alguns aí pra existem gente saber. hotéis e existem, Airbnbs. Casas, Interessante. existem Casas de barcos. luxos. Barcos também, Nossa. casas de luxo. Quando a gente fala em Airbnb, nós estamos falando de Claro. casa para ter Bulgari, a chancela é uma casa extremamente luxuosa. Não é Airbnb, é short term rental. E é isso temporada. mesmo, isso mesmo, isso mesmo, vamos falar de nomes, isso mesmo, tá certa, corretíssima. E o que acontece? Precisa da chancela, então nós precisamos primeiro fazer um currículo, um cadastro, enviar para a Bulgari, para que ela chancele esse hotel, esse meio de hospitalidade. E é muito importante esse cadastro, porque não é um produto barato. Não é um produto, extremamente acessível. Ele é um produto que tem qualidade, tem nome e tem preço, tem valor. Ele tem uma marca, né, ele tem um brand Além de tudo, ele muito tem forte. uma marca muito forte. E o que acontece? Se eu encontro em um hotel de uma certa categoria, eu não posso encontrar em nada que seja menor que isso, senão não vai condizer. Então, para a segurança desses meios de hospitalidade que hoje utilizam Bulgari, nós precisamos chancelar com a própria Bulgari esses meios de hospitalidade. Então, falando dessa produta linha premium, Bulgari como uma joia, alta experiência, produtos que tenham que ser condizentes, né, com a linha da Bulgari. Tu esteve recentemente numa temporada em Nova York esse ano, Exatamente. fazendo um curso sobre luxo. Isso, fiz o curso sobre luxo, fiz o curso de inglês, fui aprimorar meu inglês e fui aprender um pouquinho mais sobre o luxo. E estive 3 vezes na sede da Bulgari, conversando e trocando ideias com a Rossella, que é a nossa gerente, né, da Bulgari, que nos atende, e trazendo essa experiência do que é o luxo, de como ele se traduz. E o luxo, hoje ele se traduz em pequenos detalhes, como vocês falaram do luxo invisível, do luxo, eu não digo que ele seja minimalista, eu digo que ele é perceptível, mas ele é delicado. É aquilo que te encanta e você muitas vezes pensa: "Nossa, uau", né, aquela sensação de você, Que o efeito uau. mais do que as pessoas realmente sentem e não ao excesso. Exatamente. Não, o luxo ele não tem excesso. Ele é tratado de maneira genuína, ele precisa ser genuíno, ele precisa ser verdadeiro e ele precisa ser na medida certa. Então, isso traduz muito tudo que eu aprendi e traz essa delicadeza de você entender que as pessoas precisam se sentir únicas. Por exemplo, o luxo, eu estive nos Estados Unidos, mas o que eu trago, para o Brasil? Não pode comparar em tudo, não é um peso, 2 pesos, uma mesma medida, são 2 pesos e 2 medidas diferentes. Por exemplo, eu vou falar de algo muito simples para vocês, de algo que faz parte da nossa vida cotidiana, ou num supermercado, ou numa loja de, sei lá, de departamento, ou até mesmo no aeroporto. Você chega hoje no aeroporto e tem um balcão de autoatendimento, vocês já viram? É uma ideia sensacional. Mas vocês já repararam que no Brasil, esse balcão de autoatendimento tem uma atendente para nós? Porque o brasileiro, ele gosta de gente, ele gosta de se sentir, pertencente, ele gosta de ter alguém auxiliando. Então, para o brasileiro, não deu certo o autoatendimento. Até mesmo, principalmente quando você fala de um produto de luxo, ele nunca vai dar certo.
Porque é Hospitalidade. serviço. A gente tá falando de serviço, né? É serviço. Exatamente. Então, assim, eu vou para um hotel econômico, né? Beleza, porque você já sabe o que você vai encontrar e é exatamente isso, é exatamente aquilo que você pagou, você vai ter lá. Você pode fazer o teu auto check-in, você pode ter toda a tua, todo o teu layout de atendimento numa televisão, numa plataforma, no celular, mas quando você fala de um luxo, quando você fala de um hotel premium, não. Quando você fala de hotel premium e até mesmo quando você fala do mid-scale para cima, os hóspedes buscam experiência, eles buscam encantamento. E nós precisamos entender como encantá-los, porque o encantamento ele não está só na recepcionista, no recepcionista receber as pessoas felizes. Não, ele está no você abrir a porta do teu quarto e você encontrar teu quarto dizendo: "Uau, eu dormi nessa cama hoje, que delícia". Delícia. Então essa sensação que você teve tanto nos Estados Unidos, e também em outras viagens, é que o que a gente pode aprender, dessas experiências, internacionais, e o que a gente precisa melhorar aqui no Brasil, o que a gente pode melhorar, porque, assim, a hospitalidade já está na veia do brasileiro. Então eu acho que isso é o maior, né. Mas, assim, o que que o os hotéis, as pousadas, o que eles podem se inspirar, então, no exterior para poder melhorar? Eu falo em relação, talvez, a um cuidado maior em relação a até os aromas, né, de que fazem parte para essa parte sensorial, mas também a design. Você acha que esse cuidado também importa? Queria Com ter sua certeza, opinião. todo cuidado importa, mas, eu sou a favor do pequeno detalhe. Eu acho que uma carta o pessoal hoje em dia todo mundo a maioria dos hotéis, não é todo mundo, a maioria dos hotéis escreve uma carta: "Seja bem-vindo", e assina assim: "Equipe tal hotel". Gente, não é equipe. É a Qual é o pessoa. nome? Quem tá chegando? Quem tá chegando sou eu, Renata. "Ah, oi Renata, tudo bem? Seja bem-vinda". Tá assinado por quem? A quem eu vou agradecer? A quem eu vou falar? A quem me cumprimentou quando eu cheguei? Uma equipe? A mesma coisa quando você manda um e-mail, quando você manda personalize, você vai levar quantos segundos essa personalização vai demorar? 15? 30? Isso é encantamento. O encantamento de você trazer uma fragrância, por exemplo, que possa te fazer dormir melhor. O encantamento de uma fragrância que te faça acordar com as serotoninas já, ativadas, Aham. para que aquele dia seja um dia feliz, que você consiga trabalhar e render mais, ou se aproveitar mais o teu dia de lazer, o teu dia na praia ou em hotel de campo, ou até mesmo aqueles hotéis que hoje estão na moda, que são os hotéis para descanso, ter uma fragrância que na perspectividade dela, na nanotecnologia dela, te induza a um sono e a um relaxamento, a uma noite tranquila. E é você entender que são esses detalhes, que às vezes esses detalhes não custam muito. Nós lançamos há um tempo atrás uma linha, eu acredito que a Gabriela já experimentou esse produto, ao qual eu vou falar agora, que é um relaxante para os pés e pernas. E ele inclusive foi ideia do nosso CEO, do Jorge, meu irmão, porque ele disse assim que hoteleiro e viajante vive cansado. Porque anda demais. E quando você viaja de avião, geralmente a tua perna fica meio inchadinha, ela fica você precisa de um cuidado a mais. Então, muitas vezes é você ter uma tina para fazer um escalda-pés, com um convite para o escalda-pés, explicando o que é aquele ritual. Muitas vezes é você deixar uma loção relaxante para os pés, tanto para hotéis, corporativos, quanto para hotéis de férias. Porque muitas vezes a pessoa chegou de férias, Carol, mas ela viajou 12 horas. A pessoa que vai de Porto Alegre lá, Carol, tua conterrânea, para o Nordeste, quanto tempo ela leva para chegar? Às vezes ela leva 12 horas, às vezes ela leva 15 horas, dependendo das conexões, e ela chega com a perna cansada, ela chega exausta, ela chega então, às vezes, um pequeno mimo, A gente algo tá que é falando de pouco, né, não é um investimento muito mas até a pouco. comunicação tem que ser informada, a comunicação eu acho que é o Sim, detalhe a maior. comunicação é tudo. A É. comunicação é tudo, o storytelling é tudo. É o você encantar mesmo, dizer: "Oi, chegou o teu momento de relaxar". Ou para Sim. aquele hotel corporativo: "Tudo bem, sei que você passou hoje o dia inteiro em feiras, trabalhando, está aqui o momento de relaxamento e bem-estar". Gente, Isso é encantamento, né. isso é encantamento. Tudo que é encantamento não tem preço. Para todas as outras coisas, a gente precisa pagar, mas as outras, encantamento não. Sim. Ele é verídico, ele tem propósito e ele tem que ser genuíno e verdadeiro. Renata, o Jorge esteve recentemente na China, Isso.
Ano passado eu estive na missão hoteleira da China, já fiquei muito impressionada, eu contei para vocês. O que que vocês viram lá de novo, de diferente, que daqui a pouco chegam algumas novidades por aí? Então, tem algumas novidades, Carol. Uma são os acessórios, mais sustentáveis e do que nós já temos. A Reagis, ela é pioneira em ter trazido para o Brasil os acessórios de PLA e os acessórios de bambu. E agora nós estamos trazendo os acessórios de borra de café, que são sensacional. Além de ele ser muito bonito e a história dele ser muito bacana, ser a borra do café, ou seja, um produto que até poderia servir de adubo, mas que geralmente as pessoas não usam para isso, para ser usado para voltar como matéria-prima para esses acessórios sustentáveis. Temos em abundância no Brasil, né? Com certeza. Maravilhoso. Com certeza. E outro detalhe que me encanta muito é que o Jorge foi procurando uma embalagem que há 2 anos, 2 não, 3 anos, nós estamos em 26, eu procuro. Na realidade, nós até tentamos trazer o ano passado para o Brasil, mas ela tinha defeitos, ela machucava a mão de quem usava, é uma embalagem que ela vai um sachê dentro. E agora nós conseguimos do jeito que eu queria, que era o jeito que eu tinha visto de uma empresa que é parceira nossa na Europa. Nós não podíamos comprar o deles, porque seria um custo muito alto para repassar para os nossos clientes. E sustentabilidade, ela também tem a ver com custo. O ESG tem muito a ver com o pilar financeiro. Então, não adianta você trazer algo que fique muito caro. Ele Viável precisa, pra não colocar em pode prática, ser né? inviável, ele precisa ser fácil, de fácil acesso, e que traga essa sustentabilidade nesse quesito tão importante que é para nós. E também tem outras embalagens que nós vamos trazer, que eu acredito que na Equipe Hotel o pessoal vai poder ver, que são Ai, vai embalagens ser muito então bonitas. não vejo a hora de chegar essa Equipe Vocês Hotel, 2 viu? inclusive Acho que vai estarão lá, né? Vai ter deu muita vontade. novidade nessa Também, Equipe né? Hotel. Essa Equipe Hotel, e assim, a Equipe Hotel para nós, já aproveitando, né, puxar o saco do Dani um pouquinho, não é puxar saco, porque eu amo o Dani. Agora nós estamos, você sabe que a gente tá bem animado com isso, porque vocês estão sempre todo ano, seu stand é sempre lotado, viu, que eu passo em frente e falo: "Meu Deus, sempre cheio". Não, nosso stand, eu acredito que ele sempre esteja com bastante gente, porque a gente recebe as pessoas com muito carinho lá dentro. Eu acho que tem a ver Isso. com o Com receber. vocês, tem a ver. E Certeza, a com gente certeza. tanto a gente ama receber dentro da empresa em Curitiba, quanto a gente ama receber aqui nas feiras. Agora a gente vai para um bate-papo, bate-pronto do Touristox. A gente fala uma palavra e você diz pra gente o que vem à sua cabeça. Tá bom. Bom, hospitalidade é Vitalidade é encantamento. wellness, É estar bem consigo mesmo e estar bem com todo o teu ambiente em volta. Tudo aquilo que te encanta em volta, que faz parte desse bem-estar. que o cliente não tolera mais. Olha, o cliente não tolera mais algumas coisas, dentre elas é falta de informação ou informações muito complexas, e muitas vezes pouco caso. O futuro da hospitalidade será Cada vez mais encantar os hóspedes, cada vez mais fazer do customer experience algo verdadeiro e genuíno. e descansar hoje é. Algo que eu não faço há muito tempo. Eu pensei quando eu perguntei isso, algo que eu não sei como é que é muito isso. Ai, Agora é minha vez, mas nós entendemos o que é isso, né. Por isso a gente quer escaldapés nos hotéis, viu. Essa dica foi maravilhosa da Renata. Luxo hoje é são os pequenos detalhes, são encantamento em pequenas proporções, eh, em pequenas, como se fosse dragas diárias, sabe aquelas dragas Sim. de bem-estar, de mensagens? É como se fossem pequenas coisas que fossem, complementadas durante o dia. um cheiro que te traz uma memória afetiva. Gente, que bacana você perguntar isso. Hoje, no meu café da manhã, tinha a listagem do que pedi, e tinha a opção de pão na chapa. E quando eu senti aquele cheirinho de pão na chapa com manteiga, eu lembrei da casa da minha avó. Eu lembrei de um momento
muito feliz da minha infância. Eu lembrei de afeto e que a hospitalidade para mim é isso, é se sentir em casa fora de casa. Então naquele momento, Você e lembrou não da foi sua quando eu avó, comi, foi a hora que eu senti o cheiro. Aquilo me tá? trouxe Te preencheu. Ai, que uma memória delícia, né? afetiva Aliás, fantástica. ontem eu tive uma aula com a Renata, que ela disse que eu sempre achei assim, que a gente escuta uma música, lembra do momento, a memória, do ouvido é 2%, mas a memória olfativa é 35. 35%. Frisado, que informação E importante. foi fantástico, porque a hora que eu senti o cheiro, eu lembrei na hora da minha avó, eu lembrei do detalhe de onde eu sentava na mesa da casa dela. É como se eu tivesse estado naquele lugar, naquele Olha, momento. beijinhos, então, um pão na chapa, mas que Pão te na trouxe chapa toda de manhã, no café da manhã. essa memória. Algo muito simples. Nossa. Para fechar o programa, qual é o diferencial competitivo da Reaugens hoje no mercado? O diferencial competitivo da Reaugens hoje no mercado é que a Reaugens está cada vez mais trazendo entendimento e encantamento para o hóspede. Ou seja, as nossas soluções, elas são soluções que não necessitam de um valor muito alto de investimento, mas elas trazem um valor de encantamento que nenhum cartão de crédito vai pagar. É aquele valor que é genuíno, é o valor verdadeiro, é aquilo que a gente chama de priceless. Então, você se sentir em casa, fora de casa, é mais ou menos isso que a Reauges quer trazer para o meio da hospitalidade. Renata, que prazer receber você e conhecer a sua história da sua família. Nossa, me encantei muito. Eu também quero ir para Curitiba, viu? Vou ter que ir lá conhecer essa indústria. Cada entrevistado que vem aqui, eu e a Carol, se eu não conheço, ela também quer ir, se ela conhece, eu também quero ir. Vamos, não vai junto, Gabi, vão as duas Vamos, agora. vamos sim. Vamos conhecer, a gente vai. Eu conheço junto com vocês de Vamos, novo, que eu vamos. amo fazer Vai os ser a tarde das passeios. meninas, vai ser ótimo. Aliás, E- eu acho que nós vamos ter que ir, né? Porque em breve a gente vai ter Teremos mais. novidades. Vamos ter novidades, Eu acho né? que nós Outras vamos ter que ir para novidades. gravar. Então, Renata, muito obrigada, querida. Um prazer. Obrigada a vocês. Obrigada, Prazer foi meu. querida. Um Obrigada, abraço. Gabriela.